que nós estamos aqui iniciando o evento, segundo Colóquio Mulheres de Filosofia na UFES. Eu sou Cíntia Almeida Lima, doutoranda em Filosofia, e hoje é um dia de muita satisfação para nós da Filosofia da UFES, Mulheres na Filosofia, porque é um evento que foi idealizado pelas graduandas em Filosofia, e hoje nós temos o apoio das professoras que estão ministrando disciplinas no nosso curso, e eu gostaria de passar primeiramente a palavra para a professora doutora Cecília Leão, que é a coordenadora do nosso evento e professora do TFL. Bom dia, gente. É um prazer estar com vocês aqui, dando início à nossa segunda edição do Colóquio Mulheres na Filosofia, que, como Cíntia bem disse, é resultado de uma iniciativa das alunas da UFES, que começaram a fomentar essa ideia, trouxeram a Cristine, do Departamento de Teatro, e professora Mariana Lins, da nossa pós-graduação, juntaram os esforços para viabilizar esse evento e para iniciar essa discussão, porque as relações da mulher com a história do pensamento filosófico são bastante complexas, né? Nós devemos considerar que, por um lado, as opiniões dos filósofos sobre as mulheres ao longo da nossa história não foram muito positivas, né? Não foram muito positivas, é até um eufemismo. Mas não levaram em consideração a questão do feminino com o devido cuidado que a reflexão filosófica normalmente exige, né? E, em contrapartida, por muito tempo se achou que não existiam mulheres filósofas, ou as poucas que existiam não eram muito importantes. E os estudos recentes de história da filosofia feitos especialmente por feministas mostram que essas concepções são falsas. Que, na verdade, em todas as épocas de nossa história, nós tivemos mulheres filósofas. Na Antiguidade, na Idade Média, durante o Renascimento, durante a Modernidade. E o que era necessário era tornar visível as obras produzidas por essas pensadoras, né? Então, hoje a gente se encontra numa posição privilegiada de poder perceber as contribuições que as mulheres ofereceram ao pensamento e também agora participar disso, desenvolvendo as nossas próprias ideias, as nossas próprias reflexões filosóficas. Então, é por isso que eu gostaria de começar o nosso evento, agradecendo a todos pela presença. Nós estaremos aqui durante toda a semana, nos horários da manhã, da tarde e da noite, com mesas compostas por homens e mulheres que trazem reflexões ou sobre a condição feminina, ou apresentam pensamento filosófico desenvolvido por mulheres e que contribuem para essa discussão que tem se expandido cada vez mais nos últimos anos, mas que precisa sempre de um esforço constante e consciente para que a gente possa manter aberto o diálogo com as diversas possibilidades teóricas que são dadas às mulheres filósofas. Então, dito isso, eu passo a palavra para a Cíntia, que vai começar a apresentar as nossas participantes do dia de hoje, e vejo vocês ao longo do nosso evento. Bom dia a todos e todas. E todos. Muito obrigada, professora Cecília. É imensamente gratificante estar com a senhora aqui nessa mesa, com a gente, fazendo a abertura do nosso evento. E antes de começar a mesa,
eu gostaria de ler um trechinho de uma passagem do livro da Márcia Tiburi, Feminismo em Comum para Todas, Todes e Todes, para todas, todes e todos, que eu acho que é muito importante, que sintetiza o objetivo do nosso evento. Então, cito Márcia. O feminismo nos ensina a lutar por isso, a lutar por um mundo em que os corpos e, com eles, a dignidade das pessoas possam ser resgatados. Para mim, esse resgate seria um sorriso da minha avó, aquela mulher silenciosa que nunca vi sorrir. Dizem que ela amava meu avô, seu espancador. Pouco me importa saber se minha avó amava ou não meu avô, aquele homem infeliz, deixado com o pai em uma fazenda no interior do Rio Grande do Sul, enquanto a mãe morava em Porto Alegre com as filhas. E por que eu começo com essa citação? Esse evento é extremamente necessário ainda, em 2021, período pandêmico, no qual há um alto número de mulheres que estão sendo ainda violentadas, um alto número de feminicídio no Brasil. Num momento político extremamente delicado, e no qual as mulheres na filosofia ainda não têm a voz que deveriam ter. Então, eu inicio a mesa apresentando a primeira comunicadora, Clara Leite Lisboa, graduanda em Direito e Design de Interiores pela Universidade Tiradentes, possui especialização em Direito e Processo do Trabalho Previdenciário pela Faculdade Estácio de Sergipe, mestrando em Filosofia pela Universidade Federal de Sergipe, com o título da Comunicação, a Lógica da Igualdade e a Lógica da Polícia, em Jacques Rancière. Clara, pode começar. Bom dia a todos, a todas. É um privilégio estar aqui com essa mesa maravilhosa. No programa de pós-graduação do mestrado em Filosofia, meu objeto de estudo ele é exatamente sobre a estética e política, em Jacques Rancière. E a partir dessa pesquisa, eu faço um recorte sobre a lógica da igualdade e a lógica da polícia, em Jacques Rancière. E o objetivo dessa análise é desenvolver essa lógica, tanto da igualdade quanto da polícia, partindo da ideia de partilha do sensível, né, para evidenciar a lógica policial, essa que se dedica à manutenção da ordem estabelecida pela distribuição determinada por esta partilha. A partilha do sensível é realmente um conceito muito peculiar de Jacques Rancière, né? E é a partir desse conceito que eu vou desenvolver a ideia como um sistema de evidências sensíveis que revela, ao mesmo tempo, a existência de um comum e dos recortes que nele definem lugares e partes respectivas. Então, para Rancière, abre aspas, uma partilha do sensível fixa, portanto, ao mesmo tempo, um comum partilhado e partes exclusivas. Essa repartição das partes e dos lugares se funda numa partilha de espaços, tempos e tipos de atividades que determina propriamente a maneira como um comum se presta à participação e como uns e outros tomam parte dessa partilha, fecha aspas. Então, esse sistema de evidências, que ele denomina como partilha do sensível, esse sistema ele se vale da lógica policial, como um sustentáculo da ordem e da harmonia a partir da definição estabelecida por essa partilha. Então, a ideia de polícia ela é apresentada por Rancière na obra O Desentendimento, e ele denomina como um consenso ou um sentido de ordem, e é o que é consensual, compartilhado e respeitado dentro do sistema social. Mas a figura da polícia, em um sentido oposto, ela vem para romper essa ordem e distribuir e redistribuir os lugares determinados pela partilha do sensível. A política ela surge, portanto, como uma ideia de dissenso, equivalendo
as ações que entram em conflito ou discordância com a ordem, bem como aos movimentos capazes de dar efetividade à igualdade dos indivíduos em oposição à ordem policial. Então, em síntese, podemos entender a política como resultante do questionamento feito pelo indivíduo emancipado, que verifica o seu lugar dentro do sistema social pré-estabelecido. E desse questionamento ele causa dissenso, ou seja, ele questiona a sua parte na partilha do sensível e quer ser parte, de fato, dessa partilha. Então, a partilha do sensível ela é denominada por Rancière como, abre aspas, um sistema de evidências que revela simultaneamente duas coisas. Por um lado, aquilo que é colocado em comum, a existência mesmo desse comum, dessa comunidade, e, por outro lado, aquilo que é colocado como compartilhamento, a separação, a distribuição de modos de fazer, de modos de ser e de modos de dizer os lugares e as partes respectivas, fecha aspas. Então, Rancière especificamente denomina a partilha do sensível como, abre aspas, a partilha do sensível faz ver quem pode tomar parte no comum em função daquilo que faz, do tempo e do espaço em que essa atividade se exerce. Assim, ter essa ou aquela ocupação define competências ou incompetências para o comum. Define o fato de ser ou não visível num espaço comum, dotado de uma palavra comum, etc. Fecha aspas. Então, é dentro da obra que ele desenvolve, chamada A Partilha do Sensível, é dentro dessa obra que ele desenvolve essa ideia, a partir desse termo curiosamente pensado. Não é à toa que esse termo foi pensado por ele, né, porque ele apresenta tanto a acepção partilhar como também separar dentro da partilha. E aí ele explica, abre aspas, pelo termo de constituição estética deve-se entender aqui a partilha do sensível que dá forma à comunidade. Partilha significa duas coisas, a participação em um conjunto comum e, inversamente, a separação, a distribuição em quinhões. Uma partilha do sensível é, portanto, o modo como se determina no sensível a relação entre um conjunto comum partilhado e a divisão de partes exclusivas, fecha aspas. Então, a partir dessa estrutura, ele apresenta um sistema de tecidos de sensorialidades, em que a sociedade está moldada partindo do pressuposto de que a sensorialidade humana é a ferramenta primordial na manutenção da polícia, ou seja, a manutenção da ordem, no caso. Então, para ser mais preciso, ele define a partilha do sensível como um sistema de evidências, como um conjunto de partes que formula um todo, e que se trata da partilha de espaços, de tempos e tipos de atividades que determina propriamente a maneira como um comum se presta à participação e como uns e outros tomam parte dessa partilha. Então, sob a sua perspectiva, esse tecido social, ou tecido de sensorialidades, representa as ligações, os lugares, as formas pelas quais a sociedade ela é dividida, e essa divisão é o que ele denomina como partilha do sensível, como já dito. Então, já que Rancière nos apresenta essa nomenclatura para simplificar o entendimento de como a dinâmica das formações e dos lugares sociais se organizam devido a essa partilha, como uma ideia simultânea de compartilhar e de separar, sugerindo existir aí, então, portanto, uma estética por debaixo da política. De um modo geral, o que se entende por movimentos consensuais do coletivo, bem como das organizações sociais, é o oposto de política. Curioso, né? Porque a esses movimentos, Rancière, ele dá o nome de polícia, correspondendo às atividades ligadas à ordem, mais precisamente, à lei geralmente implícita que define a parte ou a ausência de partes das partes. Então, a polícia, ela diz respeito, na verdade, a um consenso, né? Aqui como o sentido de consentimento, e afirma ser, abre aspas, o conjunto dos processos pelos quais se operam a agregação e o consentimento das coletividades, a organização dos poderes, a distribuição dos lugares e funções e os sistemas de legitimação dessa distribuição, fecha aspas. Então, a ideia de polícia, ela propõe uma definição de organização dos corpos, né, e que impõe uma distribuição de modos de ser, de modos de fazer,
e dos modos do ver, designando o lugar desses corpos e sua função, ou seja, a polícia, abre aspas, é uma ordem do visível e do dizível, que faz com que essa atividade seja visível e outra não seja, que essa palavra seja entendida como discurso e a outra como um ruído, fecha aspas. Então, de uma maneira clara, ele traz a definição específica de polícia como sendo, abre aspas, a ordem natural que destina os indivíduos e os grupos ao comando ou à obediência, à vida pública ou à vida privada, voltando-se, sobretudo, a certos tipos de espaço ou tempo, a certa maneira de ser, de viver e dizer. Essa lógica dos corpos tem seu lugar numa distribuição do comum e do privado, que é também a distribuição do visível e do invisível, da palavra e do ruído. É o que propus designar com o termo polícia, fecha aspas. Então, olhar sobre a polícia, que aqui a gente desenvolve, a gente compreende, ela não diz respeito àquela baixa polícia. Ele denomina como baixa polícia aquela polícia que se dedica a ser instrumento do Estado, né? Então, a compreensão ela vai além. É uma compreensão macro que corresponde a uma lógica que determina o que é consensual e o que é equilibrado, sob a face de um sistema pré-determinado. E ele ratifica que, abre aspas, a baixa polícia é apenas uma forma particular de uma ordem mais geral que dispõe o sensível, na qual os corpos são distribuídos em comunidade, fecha aspas. E ao contrário da ideia de baixa polícia, Pedro Galdino ele vem explicar essa lógica policial e diz que, abre aspas, este ordenamento que pretende harmonizar as posições conflituosas, delimitando e limitando a participação do sujeito ao dividi-los entre capazes e incapazes para determinada atividade dentro dos espaços compartilhados, além de classificá-los como perigosos ou dóceis para a ordem sensível vigente, fecha aspas. Então, justamente no momento em que essa lógica policial ela se encontra em um ponto em comum com a lógica igualitária, que ocorre a política, e isso sucede em razão de um desentendimento, o mesmo que surge da reunião entre corporações jurídicas, políticas, médicas, etc. Então, o desentendimento ele se manifesta nesse momento por representar aquele movimento que racionaliza a política enquanto um objeto escandaloso, a fim de miná-lo frente à prática política, como um litígio que confronta a igualdade que reside na própria política, ou seja, abre aspas, pelo nome de política, deve ser entendido um litígio específico, fruto da afirmação de uma igualdade que está em seu princípio, bem como mostra que a política nada tem a ver com organizações dos espaços comuns, e sim que ela só existe em ato, fecha aspas. Então, em um sentido oposto, a gente vai compreender a política como um afastamento do que se entende por polícia, naturalmente, tendo em vista que a política aqui pensada por Rancière representa um significado oposto à ordem policial. Então, pensemos as instituições e organizações que ocupam atualmente a nossa compreensão de política, mas que efetivamente ocupam o papel de polícia, ou seja, entendamos-las como mantenedoras da ordem e do consenso de maneira tal que agem na contramão do litígio. Então, a figura do litígio supõe a existência de partes como partes em um sistema e que corresponde a uma reelaboração do sensível que integra os corpos em comunidades surgindo da inscrição da palavra do ser falante, permitindo que a política seja implantada dentro da ordem policial. E por ser esta a representação do consenso, a mesma, abre aspas, se desfaz tantas vezes quanto se abrem mundos singulares de comunidade, mundos de desentendimento e de dissensão. A política, se a comunidade da capacidade argumentativa e da capacidade metafórica é, a qualquer hora e pela ação de qualquer um, passível de ocorrer. Então, mas Rancière ele chama a atenção para o embaraço próprio da política, né, que reside no fato de ela ser uma atividade que tem a igualdade como princípio. E nas palavras dele,
abre aspas, o princípio da igualdade transforma-se em repartição das parcelas de comunidade ao modo do embaraço, de quais coisas há e não há igualdade entre quais e quais. O que são essas quais? Quem são esses quais? De que modo a igualdade consiste em igualdade e desigualdade? Fecha aspas. Então, de que forma a igualdade ela se traduz em igualdade e desigualdade? Para Rancière, dentro desse questionamento reside exatamente o embaraço próprio da política, por ser a igualdade o princípio da política. E em razão de ser uns mais iguais do que outros, acaba por gerar esse litígio, porque a política para Rancière, abre aspas, diz respeito a uma certa divisão das ocupações que se inscrevem numa configuração comum do sensível, fecha aspas. Mais que isso, para Rancière, a igualdade enquanto princípio da política, ela significa dizer que ela é a razão de um litígio específico. É um litígio este que se fundamenta em razão de uma questão não resolvida e, ao mesmo tempo, conflituosa, ou seja, se trata de uma compreensão divergente sobre o entendimento da linguagem sobre a mesma coisa. Então, desse pensamento, Rancière deduz que aquele que ordena e aquele que recebe a ordem, eles concluem com sucesso suas funções de superior e inferior, respectivamente. E que isso poderá significar também a comprovação de que existe igualdade quando é evidente a desigualdade dos níveis sociais. Isso porque a condição para existir a desigualdade é exatamente em razão de serem os seres falantes iguais entre si. É por isso que Rancière sustenta a igualdade enquanto princípio da política, porque desse princípio que sucede o choque entre a lógica da igualdade e a lógica policial, encontro que Rancière evidencia em sua obra O Desentendimento. Quando afirma, nesse momento da obra, ele afirma que, abre aspas, para que uma coisa seja política, é preciso que suscite o encontro da lógica policial com a lógica igualitária, fecha aspas. Disso emergindo a equivocada compreensão da ideia de política que se tem, de modo que se investe de forma antagônica ao real sentido dela mesma. Então, a partir do momento em que esses seres sem nomes comportam-se como seres que têm nome, que seus nomes surgem, porque eles mesmos deram-se nomes. E a isso se traduz a política, reservando ao conceito de política correspondente a uma atividade que, abre aspas, rompe a configuração sensível na qual se definem as parcelas e as partes, ou sua ausência a partir de um pressuposto que, por definição, não tem cabimento ali, a de uma parcela do sem parcela, fecha aspas. E ele diz, a política consiste em reconfigurar a partilha do sensível, que define o comum da comunidade, que nela introduzindo novos sujeitos e objetos, em tornar visível o que não era visto e fazer ouvir como falantes os que eram percebidos como animais barulhentos. Fecha aspas. Então, a partir dessa evidência que surge o problema da política, ou seja, torna-se evidente que o que chamamos de política, na verdade, ela se trata da polícia, que em linha oposta tem o princípio da desigualdade, né? Se fazendo mais estruturada quanto mais ordem e consenso houver por parte das partes sem partes. Então, por essa razão, a política ela está condicionada a ser de maneira oposta à lógica da polícia, pois que a igualdade, enquanto princípio, ela contrai para si a característica dinâmica de ser um ato litigioso, ou melhor, de uma atividade constante de verificação da igualdade dentro da ordem policial, o que demonstra que a política não se trata de relações de poder, mas sim de relações entre mundos, que nas palavras de Valmir dos Santos, abre aspas, pelo nome de política, deve ser entendido um litígio específico, fruto da afirmação de uma igualdade que está em seu princípio, bem como mostra que a política nada tem a ver com organizações dos espaços comuns, e sim que ela só existe em um ato. Então, quando Rancière afirma que a política, como entendemos, ela é um embaraço em si mesma, pois já sabemos que o embaraço se trata da igualdade que compõe e do movimento oposto ao qual ela se dedica, né? Pois política, de fato, ela trata-se da consciência da igualdade e de sua verificação quando surge o litígio,
essa igualdade ela é analisada com mais atenção mais na frente, né? Em sua obra O Desentendimento, quando Rancière põe em xeque, por exemplo, a filosofia que se dedica a substituir na polis e na alma a igualdade aritmética pela igualdade geométrica. Ora, o que isso significa? Significa dizer que a igualdade cuja filosofia da política se dedica se trata da, abre aspas, igualdade aritmética dos oligarcas, quer dizer, a desigualdade do desejo, o apetite desmedido que faz girar as almas vulgares no círculo do prazer que o sofrimento acompanha indefinidamente, e os regimes no círculo infernal da oligarquia, da democracia e da tirania, fecha aspas. Então, ele diz, existe política porque quando a ordem natural dos reis pastores, dos senhores de guerra ou das pessoas de posse é interrompida por uma liberdade que vem atualizar a igualdade última na qual assenta toda a ordem social. Fecha aspas. Então, percebemos nesse momento que a razão pela qual a política ela tem a igualdade como princípio é exatamente porque a política ela ocorre quando da consciência do indivíduo de sua igualdade. E dessa consciência, os mesmos a verificam, né? Eis o ato político sustentado por Rancière. Então, temos, portanto, que essa consciência de igualdade, ela só ocorre em razão do desentendimento, que é fruto do litígio. Do contrário, a política não se fará surgir, mas sim a polícia ou a ordem consensual. Então, o consenso ele não gera conflitos, mas sim um sistema regido pela polícia ou ordem, que podemos denominar como uma ordem consensual. E esta não gerará conflito e não produzirá litígio, evidenciando a não consciência de sua igualdade dos sujeitos. Então, o litígio surge da inscrição da palavra do ser falante, de modo que a política ela é implantada dentro da ordem policial e por ser esta a representação do consenso, a mesma, abre aspas, se desfaz tantas vezes quantas se abrem mundos singulares de comunidade, mundos de desentendimento e de dissensão. Então, a política, se a comunidade da capacidade argumentativa e da capacidade metafórica, é a qualquer tempo, é a qualquer hora e pela ação de qualquer um, passível de ocorrer, fecha aspas. Então, compreende-se como política o litígio que advém da declaração de uma igualdade que reside em seu princípio, assim como também evidencia que, abre aspas, a política nada tem a ver com organizações dos espaços comuns, e sim, ela só existe em ato, fecha aspas. Para este propósito, Rancière aponta Aristóteles como responsável por provocar uma reflexão possivelmente descuidada acerca da metáfora do gordo animal, que é uma metáfora elaborada por Platão, e através da qual ele pretendia refletir sobre os efeitos de prazer e de sofrimento produzido pela voz do animal político. Então, essa metáfora ela é evidenciada por Aristóteles, que explicitou a distinção entre sujeitos dotados de fala ou não, determinando quem era cidadão e quem não era. Então, Rancière traz à tona essa reflexão sobre a voz enquanto ferramenta destinada a uma finalidade específica, analisando a relação entre os animais lógicos e os animais fônicos, asseverando que a política não diz respeito a essa relação entre essas vozes. Existe, portanto, um dano na relação entre as vozes e que representa a rejeição sobre a maioria dos seres falantes para a noite do silêncio ou barulho animal das vozes que exprimem satisfação ou sofrimento. Trata-se, então, de uma outra perspectiva acerca da ideia de política, diferente daquela que Aristóteles e Platão propuseram, pois, abre aspas, a política é porque o logos nunca é apenas a palavra, porque ele é sempre indissoluvelmente a contagem que é feita dessa palavra, né? A contagem pela qual uma emissão sonora é ouvida como palavra, apta a enunciar o justo, enquanto uma outra é apenas percebida como barulho que designa prazer ou dor, consentimento ou revolta, fecha aspas. Então, nesse momento, a gente observa que as relações entre as vozes dos que podem e não podem falar é uma questão de ordem sensível,
e que refletem uma estrutura de lugares em que existem indivíduos falantes que são ouvidos e indivíduos falantes que são ouvidos sem serem considerados. Então, portanto, o político é o resultado de dois processos heterogêneos, né, em que um representa a distribuição dos lugares feito pelo governo, identificado como polícia, enquanto consenso e ordem, e em outro sentido, oposto no caso, o dissenso e desordem, identificando como política, que representa a igualdade cuja prática é guiada pela emancipação dos indivíduos. Então, a ideia de política ela reside nessas palavras de Rancière, abre aspas, não há política porque os homens, pelo privilégio da palavra, põem seus interesses em comum. Existe política porque aqueles que não têm direito de ser contados como seres falantes conseguem ser contados e instituem uma comunidade pelo fato de colocar em comum o dano que nada mais é que o próprio enfrentamento, a contradição de dois mundos alojados num só. Ou seja, o mundo em que estão e aquele em que não estão, o mundo onde há algo entre eles e aqueles que não os conhecem como seres falantes e contáveis, e o mundo onde não há nada. Por fim, para concluir, o sistema de evidências revela, portanto, as maneiras de ver, pensar e fazer, e indica também a existência de uma estética, inclusive por debaixo da política, em razão da existência de um tecido de sensorialidades, ou seja, existem sensibilidades por debaixo da política de formas de sentir, o que imprime a relação arraigada entre estética e política, inclusive, se não a relação coexistente. Essa estética por debaixo da política é a porta de entrada para as diversas formas de sentir dos indivíduos e, por isso, se diz que a política se faz quando são ampliadas as formas de sentir do indivíduo. Então, eu concluo minhas palavras e passo a palavra ao próximo comunicador. E agradeço, inclusive, a oportunidade. Clara, muito obrigada pela sua exposição, excelente. Falar de política nesse momento é extremamente necessário nesse país. Eu vou passar a palavra agora para a Edilene Nunes Soares Santos. Nós vamos deixar as perguntas e o debate para o final. Então, apresenta a Edilene, peço desculpa pela inversão que eu fiz, acabei fazendo de forma equivocada, mas Edilene Nunes Soares Santos é graduada em Filosofia pela Universidade Federal de Sergipe, mestranda em Filosofia pela Universidade Federal de Sergipe, voluntária no Instituto Raramim. O título da comunicação dela é Arte como Máquina de Guerra, segundo Félix Guattari. Edilene, fica à vontade. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse evento. Vocês estão me ouvindo? Agora. Oi? Sim, Edilene, pode continuar. Ah, tá, é porque o seu microfone estava saindo. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês neste evento importante, né? Que é o segundo colóquio de Mulheres de Filosofia. E eu venho vos apresentar um dos pontos que tem sido desenvolvido na minha dissertação do mestrado, cujo objeto de pesquisa recebe o título de Subjetividade Capitalística e Filosofia segundo Félix Guattari. Mas o presente texto fala, intitulado de Arte como Máquina de Guerra, ele nasceu no período passado, graças às aulas do professor Vladimir Mota, que me ofereceu um olhar mais atento ao papel da arte dentro do rizoma que é o pensamento de Guattari. Dito isso, iremos ao texto. Félix Guattari foi um filósofo teórico da psicologia, militante político e mundialmente conhecido como administrador da Clínica Laborde, que tratava de pacientes esquizofrênicos. Além disso, Guattari ficou famoso por ter colaborado intensamente com Gilles Deleuze.
em obras fundamentais como o Anti-Édipo e Mil Platôs, dentre outras. Por conta da sua formação, a filosofia de Guattari, como destaca Doucet, possui aspectos profundamente relacionados com suas vivências políticas. Lembremos ainda que a Clínica Laborde foi fundada por Jean-Henri, que ainda segundo Doucet, introduziu uma mudança radical na prática psiquiátrica institucional, na medida em que todos cooperavam para o seu funcionamento, não existindo um jogo de poder ou saber. O objetivo era uma melhor interação simbólica entre todos que circulavam em torno da instituição. Essa mudança de tratamento e administração é resultado direto da contribuição de Félix Guattari, que, além de administrador da Clínica Laborde, estudou filosofia pela Sorbonne e foi um defensor das subjetividades marginalizadas. Nesta comunicação, busca apresentar uma síntese da perspectiva de Guattari a respeito do papel da arte como máquina de guerra. É sobre a potência das intervenções artísticas que esse trabalho pretende se debruçar, ou seja, buscaremos expor sua caosmose, sua filosofia marginal, entre o desejo e a vida, que busca formas de organização política com conteúdos renovados, e compreender a relação entre o desejo e a vida social. Trata-se, portanto, de um modo de viver focado na micropolítica, na razão da potência da existência, que rompe com os fluxos esquisos e que rompe com a estabilidade, no sentido de estabilidade de muleta, de excesso de memória, que nos condiciona a uma infantilização de piano. Em toda a sua fortuna crítica de Félix Guattari, encontramos posicionamentos sobre a arte e sua função transversal nos conjuntos de desejos. Encontramos mais passagens dessa preocupação no livro O que é Filosofia, obra que surge em consonância com de mais de 20 anos de parceria em conjunto com Deleuze, onde se debruçam sobre a capacidade de criar conceitos novos devires. Logo, é inegável para o autor essa linha de pensamento sobre a arte deve ser discutida incansavelmente. Evidentemente, essa criação e intervenção não vem do nada. Esse pensar sobre a criação de conceitos possui fortes influências das revoltas de maio de 68 francês, onde estouraram em decorrência das crises e de uma série de movimentos de renovação de valores, que foram proeminentes da juventude francesa e da classe operária da época. Falava-se em falência dos sistemas, mas o que de fato ocorreu, nesta e em outras revoltas, foi uma mudança de conceitos sistemáticos. Buscaram-se novas formas de pensar, criar e reestruturar. Em filosofia não poderia ocorrer diferente, pois é no conflito que ela reside e se mostra viva. E não consiste apenas em um objeto de interesse filológico. Esta filia não é apenas uma arte de formar, de inventar e fabricar conceitos, pois os conceitos não são necessariamente formas, achados ou produtos. A ciência, a arte e filosofia, como sabemos, partilham de processos de subjetivação, desde o princípio extensíveis à alteridade e ao campo social, sempre se cruzando no devir de intensidades, num traçar, inventar e criar. Partilham a criatividade num plano de transversalidade, num jogo complexo e caótico. Nesse sentido, a arte e a filosofia recortam o caos. Mas a arte tem um aspecto diferente, a de pensar através de afetos e perceptos, numa ação que ultrapassa o estado das coisas. Pois a arte é a única coisa no mundo, cito, é a única coisa no mundo que se conserva e se conserva em si, embora de fato não dure mais do que seu suporte, seus materiais, pedra, tela, cor, química, etc. Fim de citação. A estética não está à parte da filosofia, mas vinculada a ela, pois os aspectos e perceptos são indissociáveis à imagem de pensamento.
e através de um trabalho árduo, experimentam e registram uma nova imagem de pensamento. Essa estética aflora e desperta o desejo pela fluidez. Se insere em um campo social, comporta estruturas e funções, e migram, criando novas formas de territórios, novos tipos psicossociais. Essas potências não se confundem com a história e não podem se institucionalizar. Nem capitalismo, nem revolução, conforme Guattari. Não se trata de fazer dos artistas novos heróis da revolução, as novas alavancas da história. A arte aqui não é somente a existência de artistas patenteados, mas também de uma criatividade subjetiva que atravessa os povos e as gerações oprimidas. Em sua obra, As Três Ecologias, Guattari afirma que, cito, paradoxalmente, talvez seja o lado das ciências duras que convém esperar uma reviravolta mais espetacular com respeito ao processo de subjetivação. Sendo assim, tenho a convicção de que a questão da enunciação subjetiva colocar-se-á mais à medida que se desenvolver as máquinas produtoras de signo, de imagem, de síntese, de inteligência artificial. Disto decorrerá uma recomposição das praxes sociais e individuais que agrupam em 3 rúbricas complementares: a ecologia social, a ecologia mental e a ecologia ambiental, sob a égide ético-estética de uma ecosofia. Fim de citação. Assim, na perspectiva guattariana, ocorreu um grave erro da parte da corrente estruturalista em pretender remeter tudo que diz respeito à psique ao domínio do significante. Se faz dentro desse paradigma ético-político, ou caosmose, esse método transversalista e ressingularizador. A caosmose, cito Guattari, não oscila, então, mecanicamente, entre o zero e o infinito, entre o ser e o nada, a ordem e desordem. Ela ressurge e germina nos estados das coisas, nos corpos, nos focos autopoéticos, que utiliza o título de suporte de desterritorialização. Trata-se aqui de um infinito de entidades virtuais infinitamente rico de possível. Aprender a potencialidade criativa da raiz da finitude sensível. Antes, que ela se aplique às obras, aos conceitos filosóficos, às funções científicas, aos objetos mentais e sociais, que fundam um novo paradigma estético. Fim de citação. Nenhuma forma de poder é estável, sempre oscila. O capitalismo mundial integrado, para sobreviver, está sempre no modus operandi de axiomatização. Deleuze e Guattari, o antiédipo, julgam esse processo de cristalização neurótica e propõem explorar novos caminhos para o inconsciente e o desejo. Essa resistência que busca novas possibilidades se opõe à figura do Édipo, que para os autores se trata de uma doença inoculada na criança, como a ilusão e canalização dos desejos causados pela repressão das subjetividades capitalísticas. Nesse teatro da crueldade, aquela máquina social ocorre o recalcamento dos processos de desejo, por meio da sobrecodificação, impondo assim um trabalho e a criação e criando o excesso. A crueldade não tem nada a ver aqui, no sentido de teatro da crueldade, não tem nada a ver com uma violência qualquer, uma violência natural, com que explicaria a história do homem. Ela é um movimento da cultura que se opera nos corpos e neles se inscreve, cultivando-os. Então, a máquina capitalística se apropria da produção desejante e se insere na produção social, objetivando o mercado, num processo de descodificação e axiomatização. Assim, ele pode reduzir ou engordar o Édipo. Cito Deleuze e Guattari, onde eles afirmam que as máquinas desejantes são a categoria fundamental da economia do desejo,
produzem por si mesma um corpo sem órgãos, e não distingue os agentes das suas próprias peças, nem as relações de produção com suas próprias relações, nem a socialidade da tecnicidade. As máquinas desejantes são simultaneamente técnicas e sociais. Fim de citação. A micropolítica corresponde ao molecular, às forças instituintes e nômades. A questão de uma análise de forças de desejo no campo social. Ela corresponde à relação dos agenciamentos coletivos de enunciação e seus desejos no inconsciente maquínico. Os fluxos esquizo que escapam geram as máquinas de guerra, que, quando efetivadas, ressignificam a história, eliminando uma ideia de progresso e substituindo pela transversalidade. As máquinas de guerra, portanto, são os métodos esquizoanalíticos de enunciação, fora do individualismo e da família conjugal, que são capazes de se opor às forças opressivas, tendo que para isso, funcionar com um certo centralismo, ou ao menos estar sujeito a um mínimo de coordenação. Guattari afirma que é impossível voltar a um estado anterior ao capitalismo, ou um estado anterior primitivo. Isso seria impossível, dado que a subjetividade capitalística está impregnada no inconsciente e ao desejo. Ser está ligado ao ter, e acaba por se tornar um desejo pela própria repressão, pois a dívida é a nova escravidão. Tais desejos causam culpabilização, segregação e infantilização. Então, dentro do que Guattari chama de política nômade, ou revolução molecular, o desejo revolta-se e não fica contido nos status instituídos ou no imperativo do mais produtivo. Traça novas possibilidades existenciais. A máquina capitalista transformou os desejos como falta, para alimentar a engrenagem do sistema. Por exemplo, eu só serei feliz se eu tiver uma casa, se eu tiver um carro na garagem com um espaço para que meus familiares consumam o quanto puderem. A máquina é teatral. É teatral por essa essência de falta. A falta é arrumada, organizada na produção social. É contraproduzida pela instância de antiprodução, que se assenta sobre as forças produtivas e se apropria delas. Cito Deleuze Guattari, ou é Guattari? Cito, porém, mesmo quando o fantasma é interpretado em toda a sua extensão, não mais como objeto, mas como uma máquina específica que se opõe em cena ao desejo, essa máquina é apenas teatral e deixa substituir a complementabilidade do que dela separa. Então, a necessidade é definida pela falta relativa e determinada pelo próprio objeto, ao passo que o desejo aparece como aquele que produz o fantasma e produz a si próprio, separando-se do objeto, mas também reduplicando a falta, levando-a ao absoluto, fazendo dela uma incurável insuficiência de ser. Fim de citação. Deleuze e Guattari, no Antiédipo, afirmam essa potência da micropolítica, pois para eles criar é diferenciar, é escapar das paixões tristes, aqui é uma citação inclusive de Spinoza, que assombram as relações do micro ao macrocosmos. Diferenciar acarreta na responsabilidade de uma independência da representação, ou carência criada pela falta, que damos ao Estado e aos poderes tristes. Poder triste, e eu vou até, inclusive, ler a nota para vocês, para situá-los melhor,
é uma referência a Spinoza que definia as paixões como afecções que um corpo sofre por outro corpo, sendo elas tristes ou alegres. Ou seja, ele chamou de paixões tristes encontros que diminuem a potência e enfraquecem a capacidade de existir de um corpo. E alegres, seu oposto. Eu acho que Deleuze explicitou isso melhor no livro Spinoza, Filosofia Prática, capítulo 2, sobre a diferença da ética em relação a uma moral. Deixa eu botar aqui, que eu gosto de situá-los direitinho no que está acontecendo no texto. O capitalismo é, para Deleuze e Guattari, voltando, mais uma grande doutrina de formação combinada, feita de peças, de pedaços, de diversos códigos e fluxos misturados, de parciais e derivadas, que constituem sua própria vida e seu devir, que não existe sem suas peças humanas, pois estas a elegeram dentro dos seus desejos de repressão, em troca de um empoderamento do capital. Assim, os autores afirmam que a definição de mais-valia deve ser remanejada em função da mais-valia maquínica do capital constante, que se distingue da mais-valia humana, do capital variável e do caráter não mensurável do conjunto de mais-valia do fluxo. Ela não pode ser definida pela diferença entre força de trabalho e o valor criado pela força do trabalho, mas pela incomensurabilidade entre dois fluxos que são, todavia, imanentes um ao outro, pela disparidade entre dois aspectos da moeda, que os exprimem, e pela ausência do limite exterior à sua relação. Um medindo a capacidade econômica e o outro medindo o poder de compra determinado como rendimento. Então, a ético-estética possui para Guattari um novo sentido, com linhas de fugas e desterritorialização, onde seus registros heterogêneos atuam recompondo os modos de vida, a fim de afastar os temores assoladores do capitalismo. É o objetivo dessa calmose, criar essas linhas de fuga. A máquina opressora do capital usa as relações, como a do Estado, em um processo de edipianização e acumulação do capital, como foi dito anteriormente. Tudo se torna produto. Em um antiédipo, eles já fazem essa crítica, essa violência do poder sobre a vida e suas codificações. Guattari explicita e atrela à discussão o seu conceito de inconsciente maquínico, que se articula com a máquina social industrial, estabelecendo assim o traço de equivalência entre o capitalismo e a esquizofrenia, ou seja, entre a produção desejante e o modo de produção social. Tudo nesse sistema maquínico se transforma em acumulação do capital por meio do seu poder opressor. E, a esse respeito, Deleuze e Guattari afirmam que o desejo produz o real, ou a produção desejante não é outra coisa senão a produção social. Deixa eu acelerar aqui, porque temos pouco tempo. Então, Guattari, em A Revolução Molecular, já apostava nessas linhas de fuga, que escapam o fluxo de edipanização. É a saída do gueto, a definição de novos objetivos, a invenção de uma nova cartografia operacional das lutas, a determinação do caráter de violência dos enfrentamentos, a natureza das formas de organização necessária pelos novos campos políticos e micropolíticos. Essa aposta de Guattari, uma ação das massas, segundo o mesmo, que retornam a três cercos fundamentais: a repressão social, a segmentação dos grupelhos e um superinvestimento inconsciente do ideal de grupo que tende a tomar, em situações de clandestinidade, proporções gigantescas.
Então, Guattari pensa a arte como uma política da criação e política como a arte da composição, de forma que rompa com as ameaças às praxes e seus sistemas. Precisamos, portanto, de um desejo autônomo, ativo, que crie novas formas de viver, que se distingue dos erros dos nossos hábitos de pensamento, erros situados a níveis muito profundos e parcialmente inconscientes. A arte tem por característica o eterno reinventar-se e possui uma dupla finalidade. Ela estrutura os sócios e conferindo uma função de sentido e de alteridade, mas está sempre sob a ameaça de desmoronar. Portanto, segundo Guattari em uma de suas entrevistas, o artista é, de forma geral, a percepção estética desapegada, desterritorializada, em segmento do real, de forma de fazer julgar a função do enunciador parcial. A arte confere uma função de sentido, de alteridade sobre o subconjunto do exterior. Essa tomada de palavra quase animista da obra tem por consequência o remodelar a subjetividade tanto do artista como do seu consumidor. Fim de citação. Deixa eu dar uma acelerada aqui, que temos pouco tempo. Em O Anti-Édipo, Deleuze e Guattari extraem dessa concepção estética um ponto fundamental. A tarefa prática do filósofo. A luta contra a produção social esquizofrênica. E essa luta contra as paixões tristes é inseparável do combate contra toda servidão, pois esta equivale a um grau mais baixo da nossa potência de agir. O uso afetivo, o ativo dos afetos transmutam, produzem de si mesmo e transformam as relações. É o estético em ação. A ideia de uma subjetividade como corte de fluxo de cadeia associativa é por aí que a arte corresponde à máquina. A arte se torna política como força de combate, um espaço liso onde o paradigma estético pode se manifestar. Tal postura estética adotada por Guattari não deve ser associada a um tipo de sistema de controle, mas de ato de construção, em devir, sempre valorizando a multiplicidade e tendo em mente que uma revolução antes é uma revolução deve partir do micropolítico. Caso contrário, se torna mais conflitos agregadores da história humana, que a máquina capitalística, ela tende a coaptar toda a produção artística, né? Também não se trata de pensar um conceito pensado nem pensável, mas a imagem do pensamento, a imagem que o pensamento se proporciona do que ele pode significar pensar. Fazer uso do pensamento e reorientar-se no pensamento. Deixa eu já ir para os encaminhamentos finais, porque já está acabando o tempo. Só para concluir. Tem muita coisa aqui nesse texto, mas eu não programei direito o horário, então desculpem. O plano de imanência é um corte do caos e age como um crivo, o que caracteriza o caos. Com efeito, é menos a ausência de determinações do que uma velocidade infinita a qual elas esboçam e desaparecem. Não é um movimento de uma a outra, mas ao contrário, a impossibilidade de uma relação entre duas determinações, uma vez que uma não aparece sem que a outra tenha se desaparecido. O caos não é um estado inerte, não é uma mistura ao acaso. O caos, que é esse fluxo que escapa da máquina da subjetividade, essa máquina de guerra,
ela desfaz toda a consciência do infinito, no infinito. O problema da filosofia, segundo os autores, Deleuze e Guattari, é adquirir uma consciência sem perder o infinito no qual o pensamento mergulha. O caos, sobre esse aspecto, tem uma essência tanto mental quanto física. Fim de citação. Eu vou... deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto, já estou acabando. Só mais um minutinho, gente. Para finalizar, reafirmamos que a arte, a política, ética e estética são para Guattari campos da praxis ecosófica no ato de criação. Esse ato criador seria para ele, para Guattari, a verdadeira obra de arte. As praxis ecosóficas em articulação. O corpo infinito, o homem que se move através das incríveis mutações da existência particular. Eis porque é tão importante para Deleuze e Guattari o devir, pois é por meio dela que se pode fazer frente a um dinamismo inverso à da atualização e da cristalização. Obrigada, por aqui eu encerro minha comunicação. Edilene, muito obrigada pela sua exposição, excelente. Falar de arte também foi muito importante nesse momento político. Eu vou passar a palavra agora para a Alexandra Andrade Santana. Ela é graduada em Filosofia e em Ciências Econômicas pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia e doutoranda em Filosofia pela Universidade Federal de Sergipe. O título da comunicação dela é A Exclusão do Mérito como Critério de Distribuição na Justiça com Equidade. Alexandra, a palavra é sua. Bom dia. Eu gostaria primeiro de começar com um pedido de desculpas e um agradecimento. Eu peço desculpa pela voz que está rouca, desde a semana passada que eu fui acometida com síndromes gripais, e eu ainda estou em fase de final de recuperação, então vou me esforçar aqui para fazer uma melhor comunicação com essa voz que eu posso agora, no momento, e agradecer à professora Cecília e à Cíntia que fizeram uma leitura do meu texto antes da apresentação aqui no evento para vocês. Então, eu vou passar direto ao texto para adiantar, né? Então, hoje eu vou falar sobre o mérito moral. O objetivo desta comunicação é apresentar os argumentos de Rawls para a exclusão do mérito como um critério de distribuição e especificar suas possíveis consequências teóricas na sociedade bem ordenada. Falar sobre mérito em um evento sobre mulheres na filosofia é certamente um grande desafio. No nosso dia a dia, nós mulheres estamos acostumadas a pensar que nossas recompensas são resultado de nossos esforços, que nossos esforços merecem ser recompensados, bem como que é através do nosso esforço que provamos que merecemos ocupar o lugar que estamos. Mas será que merecemos algo por nosso esforço? Ou será que o esforço sozinho nada pode fazer se antes sermos dotadas por talentos naturais? Ou ainda, será que merecemos algo se não nos esforçamos para possuí-lo? Todas essas questões têm como pano de fundo o mérito. Se conquistamos, é porque temos algum mérito que o justifique. O grande problema é justificar argumentativamente o mérito. Mérito, merecimento, meritocracia. Certamente ouvimos essas palavras no debate público quando estão em discussão questões de justiça social, como os critérios de distribuição ou de redistribuição de renda e riqueza, nos debates sobre os critérios para ocupação de cargos e postos de trabalho, bem como para justificar porque uns têm mais e outros menos, ou seja, para justificar o sucesso de alguns em relação ao fracasso de tantos outros. Apesar de parecer uma palavra cujo sentido preciso é amplamente conhecido, o mérito é, na verdade, um termo vago
que muitas vezes nem os que o defendem, nem os que o atacam, têm clareza suficiente de seu significado, ou se sequer ainda se estão tratando da mesma coisa. Dentre as possíveis acepções, a que mais predomina no discurso público é a derivada da leitura moderna, segundo a qual o mérito pode ser entendido como resultado de fatores naturais, como os dons e talentos, ou como sendo resultado do empenho individual através do esforço, trabalho, sofrimento, coragem e dos riscos incorridos, dentre outros. Normalmente, os que defendem a origem natural do mérito desprezam a argumentação do mérito pelo esforço, e aqueles que, por sua vez, defendem o mérito através do esforço individual desprezam os argumentos da origem natural. Apesar de divergirem quanto à origem do mérito, os seus defensores acreditam que o princípio distributivo que deveria ser guiado, que o princípio distributivo deveria ser guiado pela máxima, a cada um de acordo com o seu mérito. Visão segundo a qual o lugar ocupado por cada um na distribuição da renda e riqueza social seria realmente determinado, justificado, de acordo com a desigualdade nas aptidões individuais. De forma geral, os defensores do mérito fazem por ver nele uma característica digna de louvor. Dentre esses defensores se destacam os perfeccionistas. Perfeccionismo é um termo reintroduzido na teoria moral pelo filósofo estadunidense John Rawls, que abrange um conjunto de filosofias bem diversas entre si. São considerados autores perfeccionistas Platão, Tomás de Aquino, Spinoza, Leibniz, Hegel, Marx, Nietzsche, dentre outros. O que filósofos tão diversos têm em comum? Todos eles compartilham a visão de que seres humanos possuem diferentes aptidões e que a ordem social deve ser orientada por essas diferenças. Segundo Urca, no verbete perfeccionismo no Dicionário de Ética e Filosofia Moral, em sentido amplo, o perfeccionismo é, cito, uma teoria consequencialista que se associa a uma concepção objetiva do bem humano. Fim da citação. De forma geral, na perspectiva perfeccionista, o Estado deve promover o desenvolvimento das maneiras de viver que mais sejam capazes de maximizar esses bens, desse bem humano que foi identificado e que normalmente está associado a dons e talentos naturais. A defesa do mérito como critério de distribuição não é tarefa das mais fáceis, independentemente de como se conceba a sua origem. Ronald Dworkin, no livro A Virtude Soberana, a Teoria e a Prática da Igualdade, fez um grande esforço para apresentar os argumentos conservadores do mérito fundado na riqueza-talento, duas características intrinsecamente imbricadas, tese que ele próprio, Dworkin, não aceita, não acata. Segundo o argumento conservador, cito, as pessoas que ganham dinheiro em uma economia de mercado merecem conservar o que ganham, porque riqueza-talento é uma espécie de mérito. Fim da citação. Ou seja, a riqueza-talento não deveria ser objeto de tributação. Mas o que justificaria o mérito da riqueza-talento que a faria não ser objeto de tributação? A resposta mais comum seria que o talento é digno de louvor e, quanto tal, deveria ser recompensado pelas instituições mantidas pelo governo. Mas por que o talento é digno de louvor? A resposta mais usual, mais uma vez, é que o talento tem potencial, os talentosos têm potencial de serem mais produtivos. E uma vez que seus talentos sejam socialmente recompensados, os mais talentosos podem contribuir mais para a riqueza coletiva. Dworkin refuta a argumentação da contribuição por entender que o mesmo pressupõe uma determinada estrutura econômica que possa efetivamente fazer com que tais talentos sejam efetivamente traduzidos em contribuição para a riqueza geral. Mas, ainda assim, ele não acredita que tais talentos possam ser responsáveis
por uma grande parcela da riqueza geral. Pelo contrário, eles respondem por uma modesta contribuição. Cito: somente algumas estruturas incentivariam ou mesmo permitiriam que as pessoas com uma dose maior de determinado talento contribuíssem mais para a riqueza geral. Se a produção tivesse uma administração centralizada, por exemplo, como em alguns países socialistas, então as riquezas, talentos, conforme as definir, talentos para produzir o que as pessoas realmente querem, poderiam contribuir muito pouco para a riqueza geral. Portanto, a afirmação de que a riqueza-talento produz riqueza pressupõe, em vez de defender, determinada estrutura econômica, uma estrutura de mercado na qual tal afirmação seja verdadeira. Evidentemente, pode-se argumentar com bases instrumentais, por exemplo, com bases utilitaristas, que as comunidades devem ter sistemas econômicos de tal tipo, mas a afirmação de que as pessoas com riqueza e talento merecem mais riqueza não teria, então, papel nenhum na argumentação. Fim da citação. Assim como Dworkin, John Rawls, como um bom liberal, também vai recusar o mérito como um princípio moral de distribuição. Em sua teoria da justiça como equidade, Rawls considera que não haveria mérito moral em características contingentes, como os dons e talentos naturais, assim como também não haveria no esforço pessoal. O fato de alguns terem mais que outros não se teria como justificativa o mérito do ponto de vista moral. Ou seja, o fato de algumas pessoas receberem mais não deriva do fato de que essas pessoas possuam algum valor intrínseco superior em relação aos que recebem menos. Mas antes, essa discrepância de rendimento seria decorrente de uma expectativa legítima, fundada em regras publicamente reconhecidas. Cito: tendo feito várias coisas, incentivados pelas organizações existentes, essas pessoas e grupos que participam de organizações justas têm agora certos direitos, e a distribuição justa das partes honra essas reivindicações. Fim da citação. Desta forma, o que justifica a diferença de rendimento seria a expectativa legítima e não o mérito moral. Se não há mérito em ter mais, também não há demérito em ter menos. Assim se preveniria o sentimento de inferioridade. Vale aqui observar que os dotes naturais não podem ser considerados como origem de mérito moral, mas antes como fatores naturais distribuídos ao acaso, sem qualquer valor moral. Uma vez que não há mérito nas maiores habilidades, os benefícios advindos dos maiores dotes naturais devem ser usados para a melhoria da qualidade de vida de todos, e não apenas daqueles que foram beneficiados pela sorte. Dito de outra forma, os dotes naturais são um bem social e não um bem individual. Rawls defende que a maior remuneração dos mais talentosos não se deve ao talento natural em si, mas a uma forma de recompensar, cito, os custos de especialização e estimular os esforços de aprendizagem, assim como dirigir a habilidade para onde ela favoreça da melhor forma o interesse comum. Fim da citação. Rawls considera que até mesmo o preceito que postula a distribuição de acordo com o esforço pessoal não pode ser considerado como critério válido de um ponto de vista moral, do mérito moral. Não haveria mérito, porque tal esforço seria decorrente, em última instância, dos dotes naturais e, portanto, influenciado pela sorte. Cito: o esforço que uma pessoa está disposta a fazer é influenciado por suas habilidades e talentos naturais e pelas alternativas de que ela dispõe. Em circunstâncias iguais, parece haver maior probabilidade de que os mais bem dotados se esforcem conscienciosamente, e parece não haver um modo de não levar em conta a sua maior sorte. Fim da citação. Para Rawls, o mérito moral e a virtude pessoal não podem ser confundidos nem influenciados pela sorte. Todas as vantagens que advêm da sorte são fruto do completo acaso, nada tem a ver com mérito ou virtude. O mérito moral estaria associado à posse de um senso de justiça, enquanto a virtude seria ligada
ao, cito, desejos ou tendências de agir de acordo com os princípios da justiça correspondentes. Fim da citação. Dessa forma, os princípios da justiça seriam definidos antes da definição do mérito moral, de modo que o mérito moral estaria subordinado à justiça. Cito, assim o conceito de mérito moral é secundário em relação aos do direito e da justiça, não tendo nenhum papel de definição subjetivo das partes distributivas. Desta forma, a ideia de recompensar o mérito é impraticável. Cabe observar que Rawls promove uma mudança no conteúdo do que se pode considerar como meritório. Não são nem os dons e talentos naturais, nem riqueza, nem o esforço consciencioso que devem ser dignos de louvor, mas antes a posse do senso de justiça. Desta forma, não é só a anterioridade dos critérios de justiça sobre o mérito moral que impossibilitaria a recompensa do mérito, mas também o fato de que todos os cidadãos seriam igualmente possuidores do mérito moral, pois, segundo a descrição da sociedade bem ordenada, todos os cidadãos possuem um senso de justiça. Mas o que seria uma sociedade bem ordenada para Rawls? A sociedade bem ordenada é aquela regulada pelos dois princípios da justiça escolhidos segundo um procedimento contratualista. Os dois princípios da justiça são compostos por 3 partes lexicalmente hierarquizados da seguinte forma. 1. O primeiro princípio afirma que todos devem ter o mesmo grau de liberdade e de direitos básicos. 2. A primeira parte do segundo princípio garante que todos aqueles que possuem os mesmos talentos tenham as mesmas oportunidades de desenvolvê-los, independente de outras contingências. E 3. A segunda parte do segundo princípio determina que as desigualdades de renda e riqueza só devem ser aceitas se resultarem em benefícios para os menos favorecidos, o famoso princípio da diferença. As 2 primeiras partes são princípios de igualdade, pois nenhuma desigualdade traria qualquer benefício social. No entanto, a terceira parte implica uma desigualdade de renda e riqueza. Assim, a sociedade bem ordenada seria ao mesmo tempo justa e desigual. Essa desigualdade de renda e riqueza pode originar o sentimento de inveja. Para Rawls, a inveja é um sentimento que tem como causas psicológicas a falta de autoconfiança acompanhada por um sentimento de impotência que advém da comparação interpessoal em termos dos bens primários objetivos. A consequência da inveja é uma hostilidade dos menos favorecidos em relação àqueles que possuem mais, mesmo que esse fato dos menos favorecidos possuírem mais não diminua em nada os ganhos dos menos favorecidos. Muito pelo contrário, aumentaria a sua sorte na distribuição do bolo social. Na visão de Rawls, a rejeição da concepção do mérito como algo fundado em dons e talentos naturais e no esforço individual contribuiria para evitar a inveja geral, porque mesmo que as desigualdades sociais e econômicas, se todos acreditarem que não há mérito moral em ser mais favorecido, nem demérito em ser menos favorecido, os menos favorecidos não sentiriam um complexo de inferioridade e nem teriam razões para hostilizar os mais favorecidos. O filósofo francês Jean-Pierre Dupuy, apesar de também não defender o argumento meritocrático, não concorda com a solução de Rawls para o problema da inveja, a partir da exclusão do mérito. Na verdade, Dupuy pressente que o resultado pode ser o inverso do que Rawls esperava, ou seja, ao invés de neutralizar a inveja, ter-se-ia uma explosão de inveja. Sobre esse fator, Dupuy argumenta que tanto os mais favorecidos quanto os menos favorecidos estariam susceptíveis de se ressentirem nessa sociedade justa e desigual. Os mais favorecidos se ressentiriam por não terem seus méritos totalmente reconhecidos, na medida em que o mérito do esforço pessoal é mitigado pela insistência de Rawls de que a origem das desigualdades está associada às características naturais arbitrárias. Os mais favorecidos, sendo os mais talentosos e os mais produtivos, receberiam mais por terem um dever natural, expresso pelo princípio da diferença, de melhorar a vida de todos, em especial a dos menos favorecidos. É como se a maior produtividade fosse mais devedora dos talentos naturais per si
do que da escolha pessoal de como esses talentos naturais foram aprimorados e aplicados a partir do esforço pessoal. Quanto aos menos favorecidos, esses se ressentiriam porque, sem o complexo de inferioridade ou a injustiça para culpar por seus infortúnios, só lhes restaria acreditar que se recebe menos em razão de sua natureza degenerada, e, ainda assim, devem ser gratos aos mais favorecidos que, por receberem mais, podem melhorar sua sorte. Não há ilusões nem circunstâncias atenuantes. Para Dupuy, o indivíduo moderno que vive no mundo da concorrência não aceitaria facilmente que fosse retirado todo o seu mérito, visto que um mundo livre de toda tutela de exterioridade, como proposto na sociedade bem ordenada roseana, os valores morais se concentram na esfera individual, cada um sendo responsável por sua carreira, por seu destino. Por essa razão, tanto os mais favorecidos querem usufruir de seu privilégio, quanto os menos favorecidos querem lastimar o seu fracasso. Não se trataria, pois, de uma questão de justiça ou de injustiça, ainda que tal mundo concorrencial gere um sofrimento intolerável. Chegando a esse ponto, Dupuy conclui que Rawls se coloca diante de uma aporia da justiça social, numa sociedade de concorrência, na qual a exclusão do mérito dos talentos naturais e do esforço seria necessário para estabilizar o sistema, mas que, por outro lado, retira toda a possibilidade de contingências atenuantes que amenizem o sofrimento do fracasso. Na condição de mulher, posso dizer que numa sociedade de concorrência que está ancorada na concepção de mérito, não é apenas o fracasso que gera sofrimento, mas também o sucesso. Por questões de ordem social, nós mulheres, mesmo quando obtemos sucesso, ainda assim nos sentimos pressionados a provar o nosso valor, a justificar que o fato de ocuparmos tal espaço na sociedade, de tal forma... Vou voltar um pouquinho, desculpem. Por questões de ordem social, nós mulheres, mesmo quando obtemos sucesso, ainda assim nos sentimos pressionadas a provar o nosso valor, a justificar que o fato de ocuparmos tal espaço na sociedade de forma geral e na universidade de forma particular é o resultado de nossas capacidades e esforços, e não por nossa beleza ou outro atributo físico. Nós nos apegamos à noção de que devemos nos esforçar, até mesmo além de nossas possibilidades, para justificar e merecer o lugar que ocupamos. Diante disso, refletir sobre o mérito pode ser útil para nós mulheres, porque desafia as nossas convicções. Afinal de contas, precisamos mesmo provar que merecemos? Será que não podemos apenas aproveitar as nossas conquistas e relaxar um pouco? Essas são algumas questões que a problematização do mérito pode nos trazer. Muito obrigada. Opa. Muito obrigada, Alexandra, pela sua exposição. Eu me sinto em mérito de estar aqui nessa mesa de abertura, com a abertura da professora Cecília, com a exposição de Clara, de Edilene e de Alexandra. Muito obrigada. Foram muito boas as exposições de vocês. Eu vou passar, primeiramente, para as perguntas e comentários do chat, e aí depois, se vocês quiserem também se perguntarem e se comunicarem, será muito bom também essa interação. Só um minutinho, vamos lá. Então, comentário aqui de Kátia, vou ler esse comentário de Kátia aqui, que eu achei muito interessante. Que bom ver maior participação feminina na filosofia. Se pensarmos questões como equidade de gênero no campo da filosofia, historicamente as mulheres foram apagadas na produção intelectual. Neste contexto, acho válido pensarmos em estudos produzidos por filósofas. Muito obrigada, Kátia, pelo seu comentário. Então, vamos às perguntas agora. Então, Solange Lima parabeniza Clara, parabéns, Clara, pela sua exposição. E pergunta: gostaria de saber se a igualdade em Rancière demonstra que é possível gerar conflitos sociais.
Clara, pode falar. Bom dia, queria agradecer os parabéns. Esse conceito de conflito, para Rancière, na verdade, tem um sentido de litígio, né? Ele denomina esse conflito como um litígio, como um dissenso, e é exatamente o conceito de política, né? Para Rancière. Então, política, ele é muito mais do que um conflito social para ele, né? É muito mais do que relacionar uma manifestação de choque com a polícia, que ele chama de baixa polícia, né? Como, por exemplo, um choque de uma PM com manifestantes, é só um aspecto da política. Isso é apenas um sentido micro, né? A política que Rancière pensa aqui é um sentido macro, né? A política, para ele, é um litígio de sensorialidades, né? É muito mais do que um choque com as instituições de polícia, é muito mais do que partido político, né? Então, um grande exemplo que eu posso dar é que é esse evento que a gente está fazendo, que a gente está participando, né? Porque, por exemplo, as mulheres elas não tinham parte como voz, né? Na filosofia, e hoje nós mulheres nós fazemos parte, nós somos vistas e ouvidas dentro da filosofia. E antes nós não éramos vistas. Isso não foi dado para a gente. Isso não foi cedido. Nós tomamos a palavra, nós tomamos o espaço, e isso para ele é que é fazer política, e portanto o conflito é muito benéfico, né? Nesse sentido. Então é isso, né? Isso para ele é política, e eu não sei se eu consigo responder ao sentido que você deu, Solange, mas é basicamente isso, porque no caso a polícia para Rancière é um sentido oposto. É aquela a ordem consensual, aquela organização já colocada para a sociedade, já as repartições, as distribuições dos lugares já foram feitos, ninguém questiona, está tudo certo. A polícia, como baixa polícia, no caso a PM como um exemplo, ela mantém a ordem, ela faz a manutenção da organização, e não é o que Rancière propõe. Eles propõem a pensar a política como o conflito dessa ordem, né? A política como uma criação de novos mundos, né? É uma concepção diferente do que a gente naturalmente tem do que é polícia e do que é política. No caso aí seria o conflito, né? Seria algo muito benéfico, né? É a produção da política a partir do conflito. É isso. Excelente, Clara. Muito obrigada pela sua resposta. A segunda pergunta também é da Solange Lima para a Edilene. Segundo o pensamento de Guattari, a ciência, a arte e a filosofia se complementam? Edilene. Sim, mas no sentido ação, né? O que resume bem o pensamento de Guattari seja a famosa fala dele: militar é agir. Sobretudo no que diz respeito às subjetividades marginalizadas, né? Que dê voz às pessoas que conseguem a cristalização do sistema. É mais nesse sentido de criação, de eterna criação, de não podem ligar as três áreas, né, no caso. E que a gente, como a Clara falou, a gente pode usar por atrás, ai de mim, uma negra, mora aqui no Santa Maria, por isso que minha internet está caindo, porque eu moro perto do aeroporto. Uma negra da minha família, aqui no evento de mulheres de filosofia. É uma representação
incrível desse sistema esquizofrênico que a gente vive. Que só por pressão. Então, reafirmando, sim, eles já coaptou, né? Porque nosso sistema sempre vive nisso. Como eu dei um exemplo no colóquio anterior, do momento em que o foi diante de uma imagem. Mas alguns anos, nem anos, foi meses, alguns meses depois já estava sendo colocado em academia. Não era mais uma representação, era uma forma de ganhar dinheiro. De criação. Edilene, vou pedir licença a você. Infelizmente, sua internet travou, mas não tirou o brilho e o seu mérito de estar aqui nessa mesa em nenhum momento. Mas se você quiser escrever no chat aqui privado, eu complemento sua fala aqui, porque realmente travou e a gente não está conseguindo entender algumas frases, algumas palavras. Vamos para a terceira pergunta. O Sandro Ora disse que estou aqui aprendendo convosco, valorosas mulheres. Aprenda mesmo, Sandro. Marcos Baleiro, nosso professor e coordenador do PPGF, inclusive esse evento também faz parte dos 10 anos do PPGF. Que bela mesa para iniciar o evento. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Renata Dias, da nossa organização. Parabéns pela apresentação, Alexandra. Caio Graco Maia, parabéns, Alexandra Andrade. Carla Coelho, parabéns, Alexandra. Solange também agradeceu. Obrigada, Clara, ótima resposta. Thalisson Xavier, maravilhosas. Obrigada, Thalisson, somos mesmo. Mais algum comentário, mais alguma pergunta? Se não tiver, então eu peço que as colegas se perguntem e interajam, por favor. Fique à vontade, Alexandra. Eu gostaria de parabenizar as colegas. Esses momentos assim, são importantes para a gente ver o que as colegas estão trabalhando também. Gostei muito do trabalho das duas. Claro, eu trabalho com um filósofo, né, que é o John Rawls, que prega o consenso, né, e a igualdade dentro da política. E o Rancière, ele vai botar isso num outro lugar, né, o lugar da ordem que mata a política. Eu não sei se eu consegui compreender bem a sua apresentação, e aí talvez tenha sido um abaixo de atenção minha, mas quando o Rancière trata da política, ele tem um ponto de igualdade que permite essa interação na política, que é onde é o espaço do dissenso, ou seja, no espaço do dissenso, o ponto do consenso, o ponto de igualdade que permita o dissenso dentro da política. Já que eu tenho conseguido explicar. Pronto, então, é justamente pelo encontro, né? Como eu estava desenvolvendo essa ideia da lógica da polícia, que seria a lógica da ordem, do consenso, da obediência, que contrapõe aí a lógica da igualdade, porque ele apresenta
a política tendo o seu princípio como a igualdade, né? Ele diz que os dissensos, os conflitos ocorrem exatamente porque existe a igualdade como um princípio, não é um objetivo a ser alcançado, é um ponto de partida. Ele traz isso no Mestre Ignorante, quando ele analisa lá as crianças que aprendem. Ele coloca as questões de aprendizagem, da atenção, da vontade, e analisa essa igualdade inerente de todos e todas, que nós não entendemos como se fosse um princípio, nós entendemos como se fosse um objetivo que a gente precisa alcançar. E ele coloca a igualdade das inteligências aí em pauta para mostrar que, olha, todos nós somos capazes, todos e todas temos condições iguais de inteligência, e é justamente por isso que a gente precisa questionar os nossos lugares, porque não existe uma hierarquia de inteligências, né? E aí a gente começa a questionar essa distribuição feita pela partilha do sensível dos lugares que nos colocam, né, como se fosse inferior ou como superior. E é justamente nesse ponto que ocorre a política. Quando a gente questiona isso, a gente questiona, olha, eu sou igual a todo mundo. Por que vocês estão me colocando nesse lugar aqui? Eu não quero estar nesse lugar aqui. Eu quero estar ali porque eu tenho um direito igual. Eu sou igual a todo mundo. Então, é exatamente nesse momento que surge o dissenso, o conflito, o litígio, a política que ele chama. Respondi ou... Sim, excelente. Dá para gente trocar muitas figurinhas. Dá para trocar muitas figurinhas. Mas acho que se a professora Cecília vai querer perguntar, senão... não monopolizar a fala. Eu quero sim. Mas primeiro eu quero parabenizar todas vocês. A Edilene teve a dificuldade da internet, mas durante a maior parte do trabalho dela eu consegui ouvi-la com clareza. Eu acho que ela voltou. E foi um privilégio poder escutá-la. Então, queria só, enquanto... agora ela voltou, que ótimo, né? Mencionar isso, que apesar de na resposta de ter tido essa dificuldade técnica, eu tenho até uma pergunta para você, Alexandra. Porque você defende, o Rawls defende, como você mostra, então, que mérito é desvinculado a qualquer condição que seja contingente, né? E aí eu acho que a dúvida que fica um pouco para mim e então, como é que ele pensa o que é mérito realmente? Como é que existe algum mérito em geral? Talvez não no sentido moral, como você destacou no trabalho, mas o que é que seria mérito numa perspectiva desvinculada dessas contingências como talentos naturais e como esforços empregados por um ou por outro? É a pergunta que eu tenho para você. E Clara, mas vou terminar aqui, porque aí vou sair para vocês poderem responder, né? E Clara, parabéns também pela sua fala, foi muito interessante as suas colocações. E eu ia perguntar a você a respeito das implicações que você... Aí aqui já é mais uma coisa mais livre. Das implicações que você acha que isso traria, que podem ser feitas a partir dessas reflexões para o nosso momento, né? Aí se sinta bem à vontade, é uma pergunta bem livre. E, Edilene, eu queria, se você conseguir, se a internet nos permitir, continuar as tuas considerações da pergunta anterior. Mas é isso. Acho que a Alexandra pode começar respondendo e depois a gente faz a roda. Posso falar, então? Obrigada pela pergunta, professora. O mérito, na verdade, assim, a grande questão do Rawls não é que ele não reconheça os dons naturais como algo que possa ser importante na determinação do lugar que se ocupa na sociedade. Muito pelo contrário, acho que talvez seja o ponto mais importante para determinar esse lugar. Mas o que ele vai dizer é que não há, na retribuição dos talentos naturais, um mérito, ou seja, não há uma característica digna de louvor.
porque é obra do acaso. Ele marca muito isso, ele tem uma fixação com essa negação de tudo aquilo que vem da exterioridade, que nesse caso é a sorte, o acaso, a contingência, né? Então, ele foca muito isso. A questão do esforço, ele vai levar para outro lugar, não como mérito, não como digno de louvor, mas que vai gerar um retorno através do expectativas legítimas. E essas expectativas legítimas, elas são criadas a partir da forma como a organização social se constrói. Então, se a nossa organização social diz que fazer determinada coisa faz com que eu receba mais, ela está tentando dizer assim, olha, Alexandra, nós achamos que se você fizer tal trabalho, é importante para nós socialmente. Dessa forma, nós vamos pagar para você um pouco mais. Você quer fazer esse trabalho? Aí você, olha, eu vou avaliar e vou aceitar ou não fazer um trabalho que me renda mais, mas porque foi socialmente acordado que seria interessante socialmente aquele trabalho. Então, aí eu gero uma expectativa legítima de receber mais, porque já havia essa previsão de distribuição. Então, é como se... é aquele que ele fala, né? O mérito moral, ou os critérios de distribuição não são anteriores à definição do que é justo e da própria ordem social. Ela é posterior. Então, eu primeiro defino a ordem social, defino o que é justo, depois eu digo como você vai fazer. O que você vai fazer para ganhar mais? A lógica do Rawls é essa. Só que aí ele não vê mérito moral em nada disso. O mérito moral para ele, resumidamente, é possuir o senso de justiça. Só que aí ele está falando de uma sociedade que não é a nossa. Então, alguns leitores que leem Rawls mais rapidamente tentam pensar no menos favorecido como o pobre que nós conhecemos. Não, o pobre que o Rawls está se referindo, o menos favorecido, que ele chama, não é o desfavorecido, né? Então, há essa distinção. O menos favorecido, ele recebe, ele tem o mínimo social necessário, né? Então, ele não é desvalido nesse sentido. E, peraí que eu perdi o raciocínio aqui onde eu ia chegar nesse ponto. Tá, então todos nessa sociedade rawlsiana, que não é a nossa, teriam todos igualmente o mesmo mérito moral de possuir o senso de justiça. Dessa forma, o senso além do mérito moral não poder ser um critério de distribuição, porque ele seria construído após a determinação da estrutura social, além disso, todos teriam o mesmo mérito moral. Então, no final das contas, você não faz distinção de rendimento a partir de mérito moral para Rawls. Então, sintetizando, é isso a ideia. Espero ter respondido, se ficou alguma coisa. Respondeu sim, eu liguei o microfone, vou deixar a Cíntia mediar, mas é porque eu vi que a Edilene realmente está com a instabilidade. Aí eu queria ouvir a resposta da Clara e depois eu vou deixar a Cíntia assumir. Me desculpe ficar intervindo aqui, mas também, mais tarde eu vou estar com vocês de novo. Edilene voltou aí. Quer a palavra, Edilene, para responder? Edilene, quer falar logo? Vocês estão me ouvindo já? Estão me ouvindo melhor? Gente, desculpem, que eu moro aqui no Santa Maria, perto do aeroporto. Aí mesmo aqui, estando no instituto, que a internet é melhor, fica assim, caindo. Mas vou voltar à pergunta que eu não sei onde foi cortada, né? Não, eu tô por fora. Foi a de Solange, né? Retomando a ciência, a arte e a filosofia, elas teriam um caráter de máquina de guerra. Esse caráter que dá voz à subjetividade marginalizada. Ele cria a ansiedade, gera opressão, o esforço, como ela falou, por mérito. E isso é uma concepção
de infantilização e de piano, onde a gente precisa constantemente se provar para, ou seja, o Estado ou uma instituição, que a gente tem alguma coisa para oferecer. A gente precisa deles para sobreviver. Por conta disso, eu dei o exemplo do nosso colóquio, né? O nosso, porque já considero meu também. Propomos essa ruptura, essa máquina de guerra que vai acabar com, que pelo menos a gente pretende, né? A luta ainda é grande, com esse engenciamento de que a mulher não tem voz. E isso foi uma construção social, tá? É assim, até tô me controlando para não me emocionar demais, porque eu me coloco na situação enquanto estudante negra daqui da favela, com a maioria da família analfabeta, tipo, eu sou a primeira mestranda da família. Ó, que coisa. Então, eu fico muito emocionada quando eu tenho essa possibilidade de falar. Bom, Edilene? Pronto, acho que você finalizou sua fala? Pronto. Gente, eu vou ler um comentário de Edilene aqui, que ela colocou no chat, que eu achei muito interessante, no chat para a gente. Eu acho que o microfone tinha fechado um pouquinho, não sei por que razão, mas parece que agora já está ok. Quer concluir, Edilene? Não, pronto. Então, vamos lá. Eu vou só ler o comentário da Edilene aqui, que ela colocou para o chat aqui privado para a gente. E achei muito, muito bom o comentário dela. Ela colocou o seguinte: entre os 3 autores, o Félix Guattari é o mais radical pelo que vi hoje. Quase um anarquista. Mas temos que nos ater que ele despreza todas as instituições, pois elas cristalizam, se perdendo a potência de viver ou a potência de criar. Mas se faz necessário uma ação organizadora do micropolítico. Muito bom, Edilene, muito obrigada pelo seu comentário. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui no chat público. Só tem, acho que, um comentário aqui que eu não li. Aliás, tem vários comentários, mas deixa eu só baixar aqui. A gente vê. Agradecer o comentário do Emerson também, que é nosso colega da graduação, do CAFIO. Acho que não temos mais nenhum comentário, nenhuma pergunta mais. Mas pronto. Eu queria eu tinha pedido, né, que a Clara pudesse elaborar algumas considerações, ficando bem à vontade, porque eu compreendo quando se pede em eventos acadêmicos que a gente faça essas considerações, é sempre desafiador, mas também porque acho um privilégio para mim, enquanto professora da UF, estar aqui podendo falar com vocês. Nós teríamos uma participação adicional hoje, mas não foi possível que essa pessoa estivesse aqui conosco. E terminou que a mesa toda hoje foi composta por participantes da nossa comissão organizadora. A Clara está na nossa comissão organizadora, Edilene e Alexandra, como alunas da pós de filosofia, também estão na nossa comissão organizadora e na comissão científica, né? E Cíntia, que está mediando aqui. Então, eu queria agradecer todas vocês e deixar a Clara tentar responder, que eu sei que não vai ser possível fazer uma resposta definitiva a esse respeito, mas eu gostei da sua maneira de refletir sobre a questão a partir do Rancière. Agradeço, viu, professora? Para mim é um privilégio estar aqui, é uma honra mesmo. Eu não sei se vocês estão escutando bem, algumas pessoas estavam reclamando do volume, agora eu não sei se está bom. Agora está melhor, né? Pronto. Eu vou fazer uma contextualização, assim,
do tema que eu trouxe, né, que é bem pertinente, esse entendimento de política e polícia, e aplicando a nossa situação, nosso contexto, né? Porque, por exemplo, a gente vive um momento de fortalecimento da ordem, no caso, da polícia, né? No caso, o governo Bolsonaro, ele representa a ordem policial. Então, a gente tem aí a democracia como um sentido de política, que sem democracia a ordem policial ela prevalece, e Bolsonaro, o governo Bolsonaro, ele tem um sentido de ordem policial mesmo. Então, assim, a gente vive, como o próprio Rancière, ele explica que a gente vive numa redução da democracia, né? E, no caso, reduz-se a possibilidade da política. Então, é isso, assim, a relação que eu faço do nosso contexto político, social, econômico, é de que esse governo nosso aí ele fortalece a polícia. Isso é um problema, né, como todos e todas sabemos aqui, porque evidencia a impossibilidade de existir um conflito, um dissenso. Então, inserir a política aí onde você questiona o seu lugar se torna reduzido, né? Se torna menos possível. Mas é mais ou menos isso, mais ou menos essa a minha consideração. Excelente, Clara. Cecília, quer comentar mais alguma coisa? Também achei tudo excelente. Estou muito feliz com esse nosso começo. E queria lembrar que quem chegou um pouco depois essas apresentações ficarão gravadas, então, e também serão disponibilizadas no nosso canal do YouTube. A transmissão pelo YouTube não foi viável nesse primeiro momento do início do evento, mas também vai ocorrer por lá ao longo do dia e durante a semana toda. E fiquei muito satisfeita com as contribuições de vocês. Como professora da UFS, também fico orgulhosa. E, como eu já disse antes, né, estaremos juntas aqui durante a semana inteira no nosso evento. Então, muito obrigada, professora. Muito obrigada, né, a todas, todes e todos que estiveram presentes. E antes de passar a palavra para as considerações finais das colegas da mesa, quero agradecer, em nome da comissão organizadora, todos que estiveram presentes aqui na transmissão, com os comentários, com perguntas. Gostaria de agradecer a presença do professor Antônio Carlos, que esteve aqui presente com a gente, dos colegas da graduação, do CAFIO, da pós-graduação, a todos que estão aqui, que comentaram. E quero passar a palavra, primeiramente para a Clara, posteriormente a Edilene e a Alexandra, para as considerações finais, e depois eu concluo a mesa convidando vocês para as próximas mesas. Com a palavra. Então, eu queria agradecer mesmo a oportunidade da fala. Isso também, como dito, acho que foi Kátia que comentou ali, colocou nos comentários, que essa é uma oportunidade de fazer política, né? Nós, enquanto mulheres, quando tomamos a fala, quando colocamos nosso entendimento, nós estamos fazendo política também, nós estamos aí modificando algumas organizações, né, já feitas, onde não é possível abrir espaço para nós mulheres, principalmente na filosofia, que somos poucas, né? Então, assim, é muito bom, é muito importante, estou muito feliz por estar aqui, inclusive por fazer parte dessa mesa maravilhosa, né? Sou suspeita dessas pessoas lindas que eu conheço, que eu, né, admiro muito. E é isso, assim, queria agradecer, estou muito feliz pela oportunidade da fala, da troca, né? E por estar também compartilhando com os ouvintes, né? As pessoas que estão aqui participando. É isso. Muito obrigada, Clara. Edilene?
Acho que não sei se a Edilene nos escuta. Escuta, Edilene? Espera aí, deixa eu... Seu som está desligado, Edilene. Deixa eu ver aqui. Fala agora, Edilene, por favor. Pronto. Bom, então a Edilene não consegue falar, então gostaria de agradecer a Edilene. Alexandra, por favor, suas considerações finais. Eu só gostaria de agradecer e sinto privilegiada também de não só participar do evento como comunicadora, mas também como organizadora e trabalhando com essas mulheres maravilhosas que compomos em conjunto a comissão organizadora do evento. É só agradecer e eu acho que ficar para vocês que estão acompanhando a gente aí o convite para continuar no evento, porque cada mesa está melhor que a outra. Esse é só o primeiro aperitivo. Eu sei que essa seria a parte de quem está mediando a mesa, mas eu me sinto à vontade também de fazer isso agora. Então é isso. Muito obrigada a todos. Eu também vou entrar para lembrar todo mundo de não almoçar tarde, porque o retorno é 13h, a próxima mesa, tá certo? Aí, pronto, era só isso que eu tinha a dizer. Pronto, ótimo. Muito obrigada, né, mais uma vez, às expositoras da mesa de hoje. Como a professora Cecília falou, nós teremos a nossa próxima mesa, começará às 13 horas, com Juliane da Mota Santos, Mariana Dias Pinheiro Santos e o professor Marcos Fonseca Ribeiro Baleiro, coordenador do PPGF. Lembrando que esse evento, além de ser um evento organizado pelo DFL, também está incluso em comemoração aos 10 anos do programa, do PPGF UFES. E para finalizar, como eu iniciei a fala, a abertura da mesa, com uma citação, uma passagem do livro da Márcia Tiburi, Feminismos em Comum, eu gostaria de concluir também com mais uma passagem que seria muito interessante que as pessoas refletissem sobre isso, não só as que estão aqui presentes, que nos escutaram, mas as que vão ainda escutar nas gravações, né, futuramente e posteriormente. Então, cito Márcia Tiburi. O feminismo nos leva à luta por direitos de todas, todes e todos. Todas, porque quem leva essa luta adiante são as mulheres. Todes, porque o feminismo liberou as pessoas de se identificarem somente como mulheres ou homens e abriu espaço para outras expressões de gênero e de sexualidade. Isso veio interferir no todo da vida. Todos, porque luta por certa ideia de humanidade, que não é um humanismo, pois o humanismo também pode ser um operador ideológico que privilegia o homem em detrimento das mulheres, dos outros gêneros e até mesmo das outras espécies. E, por isso mesmo, considera que aquelas pessoas definidas como homens também devem ser incluídas em um processo realmente democrático, coisa que o mundo machista, que conferiu aos homens privilégios, mas os abandonou à profunda miséria espiritual, nunca pretendeu realmente levar à realização. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos, de todas, de todes, dizer que é uma felicidade muito grande de ter mediado essa mesa, a primeira mesa do evento, agradecer a todas as colegas da comissão organizadora, que nós sabemos o quanto foi bem desgastante e suado a gente poder colocar esse evento aqui no ar para vocês, e por tantas questões que estão relacionadas à pandemia, né, como a gente sabe, e essas questões de transmissão, às vezes não sai tudo da forma como a gente gostaria, mas a gente tentou colocar, né, esse evento da melhor forma possível à disposição de vocês, e encerro essa mesa em nome da comissão organizadora, e os convido e as convida, e convido a todos e todas e todos, como eu sempre falo, a participarem da mesa a partir da segunda mesa, a partir das 13 horas. Muito obrigada
e bom almoço, bom almoço para todo mundo.